Olá, a paz de Jesus e a alegria de Nossa Senhora esteja no seu coração. É uma alegria estar aqui participando desta tarde mariana. Para você que vai ver esse vídeo um outro dia, que não está ao vivo neste momento, hoje é dia 9 de maio, estamos no ano de 2020. Eu vou ficar um pouquinho assim mais de lado, porque vocês perceberam, né? Eu não cresci muito, o ambão é quase do meu tamanho. Enfim, meus irmãos, eu estou há 15 anos caminhando com Jesus. Desses 15 anos, 13 eu sou consagrada à comunidade Filhos de João Batista. Para quem não me conhece, está assistindo essa tarde pela primeira vez, meu nome é Eni Rocha, eu tenho 52 anos, eu tenho 2 filhas, uma netinha com 8 anos, mas há 15 anos, quando eu larguei toda a minha vida secular para viver só para Jesus, eu fiz uma aliança de castidade e de viver o celibato para Jesus. Então há 15 anos eu só vivo para Jesus e para estar ao serviço dos irmãos. Dentro da comunidade Filhos de João Batista, eu exerço também o ministério de cura e libertação. Atualmente eu moro na fazenda, onde nós trabalhamos com os dependentes químicos. Eu ajudo a trabalhar a espiritualidade deles, né? Orar por eles em cura, libertação, aconselhamento, sempre que for preciso. E também coordeno hoje toda essa parte de atendimentos individuais dentro da comunidade. Já estou nesse ministério de cura e libertação há 13 anos. E é uma alegria, neste momento, partilhar com vocês um pouco de experiência que eu tenho. Amém? Se você está aí com a sua palavra, abra comigo Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Lucas 1, 28. A parte da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você está aí com a sua Bíblia, dá um beijo na sua Bíblia em reverência à palavra de Deus. Amados irmãos, o tema desta nossa pregação é as virtudes de Maria. E eu quero começar dizendo para você que quando nós nos consagramos a ela, nós recebemos dela as suas virtudes. Eu quero começar dizendo que
o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, no capítulo 8, no parágrafo 61, expressa que Maria é o modelo máximo de virtudes. Vou repetir. A Constituição, após o Concílio Vaticano II, expressa que Maria é o modelo máximo de virtudes. São Tomás de Aquino vai dizer também, ele vai afirmar na Suma Teológica que a bem-aventurada Virgem Maria é o modelo e o exemplo máximo de todas as virtudes. Talvez você está se perguntando, ou você nunca parou para pensar, o que é virtude? O dicionário ele vai traduzir para nós que virtude é um mérito, uma qualidade, um valor, uma bondade, uma honra, que é diferente de graça. A graça, ela é nos dada por Deus, mas a virtude não. A virtude, ela é algo que eu preciso praticar para conseguir mérito, para conseguir qualidade, para conseguir valor, bondade e honra. Então, essa é a tradução de virtudes, né? Eu sempre li, não sei se é a palavra, eu já li vários livros de vida de santos. E todos os santos, eu nunca li a vida de um santo que não fosse mariano. E que esse santo não exaltasse o nome da Virgem Maria. Até mesmo porque os santos vai dizer que Maria é o caminho da escola da santidade. Então todo santo que você ouve falar que está no céu, ele foi mariano. E ele usou o caminho, sendo Nossa Senhora o caminho para essa santidade. Mas eu quero citar aqui, em especial nesta tarde, um santo que chama São Luís Maria Grion de Montfort. De todos os santos que eu já li até hoje, São Luís Maria Grion de Montfort, para mim, foi o santo que mais exaltou as virtudes da Virgem Maria. Ele escreveu esse livrinho aqui que chama O Tratado da Verdadeira Devoção Mariana. Esse aqui é um exemplar bem antigo, nem é o meu perdeu a capa, as folhas dos índices. Esse aqui é da minha irmã, mas eu tenho um igual, que está até já sem capa. Há 13 anos eu leio ele, eu estudo ele, eu fui consagrada nesse método. Então, São Luís Grion de Montfort, dentro desse método perfeito, a consagração a Jesus pela Virgem Maria, ele vai falar das 10 virtudes principais de Nossa Senhora. E ele vai usando todo o livro, cada capítulo, ele vai distribuindo essas 10 virtudes dentro desse manual aqui, também de santidade, né? Então, São Luís, ele vai destacar 10 virtudes que ele julgou assim ser mais importante. Eu quero tentar falar de 5 virtudes para nós nesta tarde. Amém, meus irmãos? A primeira virtude que eu quero falar aqui é a virtude da obediência. Nossa Senhora, para Santo Irineu,
foi aquela que, na opinião dele, Maria, com a sua obediência, desatou o nó da desobediência de Eva. É por isso que muitos santos e teólogos vai dizer que Nossa Senhora é a nova Eva. Ela reparou toda a desobediência de Eva. Esses mesmos santos vão dizer que Nossa Senhora é o ser vivente que teve a obediência perfeita, porque eles chamam a obediência de Maria uma obediência cega. Porque, como nós acabamos de ler, Nossa Senhora, ela recebeu a visita do anjo e ele disse para ela: ave cheia de graça. Ali ele sauda ela, já reconhecendo que ela tem todas as graças de Deus para aquela visita. E ele diz para ela que ela é a escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela ali poderia questionar, ela poderia não querer essa situação para ela. Ela fez uma única pergunta, que pessoas pregam erroneamente que ela questionou. Não, ela não questionou, é uma pergunta simples. Como se dará isso? Eu não conheço o homem. E o anjo acalmou o coração dela: não se preocupe, não se perturbe. O Espírito Santo te cobrirá, ele virá sobre vós como uma sombra. E você, cheia do Espírito Santo, conceberá e dará à luz a esse filho. Pronto. Ali, todas as perguntas, se Maria tinham, ficaram mortas na sua voz, foram caladas ali qualquer pergunta que tivesse, porque o anjo acalmou o coração dela. Porque uma obediência cega, porque ela não sabia nada do que aconteceria depois disso. Ela era uma menina, mas ela, além, mesmo sendo uma menina, ela sabia que na lei judaica, uma menina grávida, sem marido, sem ter se casado, ela poderia ser apedrejada. Era a lei da época. Mas o que ela disse? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Com essa obediência cega, ali se cumpriu tudo da parte do nosso Deus. Mas por que também eu fico imaginando que foi tão fácil para Nossa Senhora obedecer? Porque ela era obediente por natureza. Ela já obedecia às leis, ela já obedecia às escrituras, ela entendia da palavra, ela obedecia a Deus desde criança, ela era dócil e obediente aos seus pais. Então, quando Deus mandou o anjo para esse anúncio, para ela foi muito fácil obedecer, porque a obediência já fazia parte do ser de Maria. É tão difícil obedecer, não é verdade? Só para descontrair, essa semana eu estava vendo uma homilia do padre José Augusto, da Canção Nova, e ele dizendo assim: eu não entendo o ser humano. O governo fala para ele: lava as mãos com sabão. Ele vai lá e lava as mãos com sabão. O governo diz para ele: passa álcool em gel. Ele vai lá e passa álcool em gel na mão o dia inteiro. Jesus, há mais de 2000 anos, está dizendo: não peca, não peca. E ninguém obedece, né? Ele dizendo sobre a obediência também, né? Só para descontrair esse trechinho que eu dei gargalhada na homilia dele. Achei muito interessante ele dizer isso, né? Mas assim, como é difícil para nós seres humanos obedecer. E eu queria dar uma pinceladinha aqui
na obediência em 3 níveis. Quando eu obedeço a Deus, quando eu obedeço a um superior e quando eu obedeço às regras de um lugar aonde eu vivo. Eu poderia estar servindo a Deus desde criança, porque eu nasci num berço católico, o meu pai muito obediente ao Espírito Santo de Deus, aquele homem rezador de terço, de levantar de madrugada, de orar na madrugada, nos deu todos os sacramentos. Eu sou da época que se comungava com 7 anos de idade, era bem novinha, eu comunguei a minha primeira comunhão novinha, com 7 anos. Com 10, 11, a gente já estava engajado na igreja, já cantava no coral, participava de grupo de oração. Com 11 anos eu ajudava a dar catequese. Mas paralelo a essa vida na igreja, começou a entrar a desobediência. Quando é que essa desobediência mais entra na vida da gente? Quando a gente está passando ali da adolescência para a juventude. Quando entra a razão, quando eu começo a perder a minha inocência, quando eu começo a me interessar por curiosidades que não me convêm. Começou assim, matando aula, indo ao cinema ver coisa proibida, fora da minha idade, desobedecendo aos meus pais. Então, quando a gravidez na adolescência me aconteceu, o que aconteceu após isso? Eu me envergonhei diante de Deus, diante dos irmãos da igreja. Eu parei de frequentar a igreja e eu nunca mais pisei na igreja por 20 anos. Hoje eu vejo que, claro, falta de maturidade, meus pais poderiam ter me ajudado mais, eu poderia ter humildade o suficiente para poder passar por uma confissão, procurar um padre, conversar, mas eu não tinha esses conceitos dentro de mim. Então, a desobediência, ela me levou a várias consequências erradas por 20 anos. E eu tenho certeza nessa tarde, porque o Senhor, Ele me mostra que muitas pessoas, por desobediência, na adolescência, na juventude, deixaram de fazer coisas maravilhosas durante a vida, porque desobedeceu a um sistema, a uma regra, desobedeceu a Deus. E hoje muitas pessoas, eu consigo enxergar até assim uma amargura, porque a vida foi levando ela a consequências de que ela não estava preparada para viver. Então você que ainda é jovem, que está nos assistindo, você que ainda pode, nunca é tarde para voltar para a presença de Deus e obedecer. Graças a Deus, Deus me resgatou há 15 anos atrás. E quando eu entendi que na segunda obediência, o Senhor me devolveria tudo aquilo que eu tinha deixado de conquistar por 20 anos, eu passei a obedecer a Deus. E nada mais deu errado na minha vida. Você que está dentro de um sistema, todo mundo hoje tem que obedecer a alguém. As crianças têm que obedecer os pais, os adolescentes têm que obedecer os pais. Você que já é adulto, você tem que obedecer o sistema do seu trabalho, da sua faculdade. E quando a gente para de obedecer, a gente vai sendo cuspido para fora dessa engrenagem. A comunidade, quem está hoje numa comunidade, numa congregação, numa ordem, numa missão, se você não respeitar, não obedecer às regras daquela ordem, daquela comunidade, a engrenagem da comunidade vai cuspir você para fora.
Nesses 15 anos de comunidade, eu vi, acho que mais de 10 membros largando a cruz e indo embora da comunidade. Por quê? Parou de obedecer. Primeiro a Deus, primeiro ao chamado, aquilo que Deus chamou ele para viver naquela comunidade. Segundo lugar, ele parou de obedecer às regras. Terceiro lugar, não sei qual que está a ordem mais importante, o fundador. A Deus, o fundador, as regras. E ele foi cuspido para fora da comunidade. Quando ele disse, vou embora, ele já estava esquisito há meses. Já não participava mais com alegria da vida fraterna. Então, meu irmão, eu estou falando como membro de comunidade, mas você que está aí, que vive uma vida secular, você tem sistemas a obedecer, você que está hoje engajado numa igreja, numa paróquia, numa pastoral, você tem um sistema a obedecer, porque se você não obedecer, você vai ser cuspido para fora da engrenagem. E aquele que obedece, a nossa vontade, ela não prevalece mais. O que eu vi? Aqueles que foram indo embora, ao invés da vontade ser só a vontade de Deus, eles passaram a querer ter novamente vontade própria. E para você obedecer, você precisa fazer tudo com comprometimento e amor. Meu braço vai doendo, gente, o microfone vai caindo, desculpa. Vai trocando de braço. E se eu digo que eu sou cristão, eu quero dizer, cristão quer dizer igual, sabe aquele sinalzinho? Outro Cristo. Então, se eu digo que eu sou cristão, eu sou um outro Cristo. E Cristo foi obediente até a morte de cruz. Eu peço a Nossa Senhora todo dia, e peço para você também, para os meus irmãos de comunidade, que sejamos obedientes, e obedientes até a morte, até a nossa morte. Pedimos a Nossa Senhora a graça da virtude da obediência nesta tarde. A segunda virtude que eu quero classificar aqui é a virtude da humildade. Todos os atos de Nossa Senhora foram feitos no silêncio e no escondimento. São Luís vai dizer que, por isso, o Espírito Santo e a Igreja a chamam alma mater, que quer dizer mãe escondida e secreta. Se a Bíblia fala pouquíssimo de Nossa Senhora, porque ela pediu a Deus para ficar no escondimento. Em nenhum momento você vai ler em lugar nenhum Nossa Senhora batendo no seu peito e dizendo, eu sou a mãe de Jesus. Em nenhum lugar você vai ver. E nos momentos de exaltação de Jesus, Maria não estava presente. Você acha que quando Jesus entrou em Jerusalém, montado naquele burrinho, gritando Hosana, 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 ela estava lá acenando? Oh, eu sou a mãe dele. Oi, Jesus, oi meu filho. Não. Sabe que hora que ela apareceu? Quando todos o largaram. Ela estava com ele aos pés da cruz. É nesse momento que ela apareceu, porque ali Jesus precisava dela. No caminho ao Calvário, no caminho do Calvário, aos pés da cruz, ali Jesus precisou dela. Então ali ela estava presente, mas para se exaltar em nenhum momento. A humildade de Maria é a principal virtude que esmaga a cabeça do demônio, vai dizer os santos. Ela sempre reconheceu que tudo nela era dom de Deus. Nada era por ela própria. Ela se empobreceu, ela se humilhou para que Deus o tempo inteiro fosse exaltado nela. E a obediência e a virtude de Nossa Senhora
são as armas que nós cristãos temos contra o demônio. Eu gosto muito de ler os livros de Padre Gabriel Amorth. Padre Gabriel Amorth foi exorcista oficial do Vaticano por muitos anos. E ele escreveu um livro que chama O Último Exorcista. Tem vários relatos de exorcismos. E eu estava lendo um dia que ele, juntamente com 2 padres, mais 5 leigos, rezavam para fazer um exorcismo. E esse exorcismo já durava 6 horas e o demônio não largava aquela alma. Aí Gabriel Amorth, eles já tinham rezado ladainha dos santos, já tinha feito todo o rito romano de exorcismo, já tinha rezado a coroa de São Miguel, a coroa de São José, e nada do demônio embora. Então Padre Gabriel Amorth lembrou do recurso que é Nossa Senhora. E ele estendeu a mão para aquela alma sofredora e começou a rezar a Salve Rainha, invocando a presença de Nossa Senhora. E Padre Gabriel Amorth relata que o demônio começou a gritar: essa mulher não, essa mulher não, essa mulher não. Ele gritou 3 vezes e foi embora. Porque o demônio odeia a obediência e a virtude da humildade de Maria. Quem quer imitar essa humildade de Maria vai ter que fazer as coisas sem buscar reconhecimento. Infelizmente, a gente vê o contrário hoje nos lugares, né? Nas igrejas, nos movimentos. Pelo contrário, ao invés das pessoas fazerem no escondimento, quer todo mundo aparecer. E quando ela não aparece, ela faz bico, ela fica com raiva, ela muda de lugar, né? Então, quem quer buscar a virtude da humildade, não busque reconhecimento. Faça tudo no escondimento, tudo no secreto. Quem quer buscar também a virtude da humildade não pode se achar superior a ninguém. Tem que olhar para todos com sinal de igualdade. Quem olha com sinal de igualdade não julga, acolhe e também recebe a exortação quando ele precisa ser exortado. Então essa é a virtude da humildade de Nossa Senhora. Não busca reconhecimento, não se acha superior a ninguém. Silêncio, escondimento. A terceira virtude que eu quero falar aqui é da pureza divina. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 499, vai dizer que Maria é a mulher toda pura, virgem perpétua. Ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Santo Agostinho vai dizer que ela é a mãe da pureza e da castidade. Na sua aparição em Fátima, ela relata que os pecados que mais mandam as almas para o inferno são os pecados contra a pureza. Você que está aí lutando para ser casto, lutando pela castidade, pela pureza, vivendo só para Jesus, vivendo no namoro, não se casou ainda, no noivado. Nossa Senhora é o caminho para a pureza divina. Nossa Senhora é aquela que guarda a castidade do ser humano. Eu falo isso por mim mesma.
quando eu estava ainda no caminho para me consagrar à comunidade Filhos de João Batista, eu vivia uma luta terrível para viver a castidade. Porque eu estava acostumada por 20 anos a ter relacionamentos, a ter pessoas do meu lado que dormia comigo, que tinha intimidade comigo. Então o meu corpo ele estava acostumado ao pecado. De repente tira tudo dele. Eu posso dizer seguramente para vocês que acho que o primeiro, segundo ano de caminhada, eu vivi uma abstinência para poder viver a castidade. Tinha dia, meus irmãos, eu digo isso sem vergonha nenhuma, eu chorava de vontade de pecar, de saudade de pecar. E aí eu fui caminhando, li o livro do tratado, estudei o método, me consagrei à Virgem Maria. Quando eu me consagrei à Virgem Maria, isso já há 13 anos, completa no mês que vem, é como se Nossa Senhora jogasse assim, ó, aquele balde de água fria naquela abstinência, naquela dificuldade que eu vivia. E a partir daí, quando a minha castidade foi consagrada à Virgem Maria, eu passei a viver a castidade com tranquilidade. Hoje eu dou esse testemunho para as pessoas que eu atendo que estão com dificuldade de viver a castidade. Consagra a sua sexualidade, seu corpo físico, sua genitalidade a Nossa Senhora todo dia. Porque ela é a mãe da pureza divina. Nossa Senhora vai cuidar da sua castidade. Eu estou falando isso por experiência própria. Há 13 anos já eu sou consagrada a ela e eu vivo com tranquilidade a castidade hoje. Então, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, consagra a sua castidade à Virgem Maria, porque ela cuidará de você. E eu quero ensinar aqui 3 receitinhas junto com a consagração à Virgem Maria. Jejum, ótimo exercício para viver a castidade. Eu fiz muito jejum, fazia jejum até 3 vezes na semana. Um dia era para mim, para a minha castidade, para domar os meus defeitos de caráter, porque eu era uma pessoa muito difícil, sou ainda, mas algumas coisas já diminuíram, como o ciúme, a possessão. Eu achava que a pessoa que gostasse de mim não podia gostar de mais ninguém. Eu tinha um sentimento de que eu era dona dela. Isso era terrível, eu sofria com isso. Eu sofria em dividir uma amizade com alguém. Hoje não. Graças a Deus, eu venci. Pelo menos isso eu venci. Jejum. Fugir das ocasiões. Tem gente que quer ser casto, mas vê besteira na internet todo dia. Piada sem graça, piada pornográfica, filme pornográfico, videozinho pornográfico, mulher pelada, mulher de biquíni, fica comparando tamanho de seio, tamanho de nádega, né? Não tem como ser casto e não fugir das ocasiões. Você precisa fugir das ocasiões. E a terceira coisa, a oração. Deu vontade de pecar? Reza o terço. Começou a ter sonhos pornográficos. Sabe por quê, meus irmãos? O demônio, ele tem permissão aos nossos sentidos. E ele aproveita quando nós estamos dormindo, porque a nossa dormição nos deixa indefesos, para soprar aos nossos ouvidos cenas pornográficas, para trazer à nossa mente, em forma de sonho,
visões, lembranças do que a gente viveu no passado. Ele pode fazer isso conosco. Aconteceu isso com você durante a noite? Acordou assustado? Senta na cama, reza o texto da misericórdia, passa a rezar o texto da misericórdia toda madrugada. Eu tenho certeza que o demônio vai parar de te atormentar. Jejum, fugir das ocasiões e a oração constante para viver a castidade, a pureza dos sentidos e também do físico. Amém, meus irmãos? E a quarta virtude que eu quero falar aqui neste momento é a oração contínua. Nossa Senhora vai dizer os santos e os teólogos que Nossa Senhora vivia uma oração constante na vida silenciosa. Mas não foi só porque ela recebeu o anúncio do anjo e não foi só porque ela tinha a tarefa de ser a mãe de Deus. Não, meus irmãos. Ela tinha uma oração constante porque a oração fazia parte da vida dela desde criança. Porque ela orava com seus pais, porque a sua mãe ensinou ela a orar desde pequenininha. Ela era conhecedora da palavra, ela era conhecedora das escrituras. Prova disso é que quando ela canta o Magnífica contém 14 versículos bíblicos. Isso quer dizer, meus irmãos, que ela conhecia a palavra, ela era conhecedora das escrituras. Então Nossa Senhora era mulher de silêncio, ela entrava para o quarto e ela orava constantemente. E ela tinha uma vida de oração tão contínua, tão íntima, que Deus falava as coisas diretamente no seu coração, de tanta intimidade que ela tinha com Deus. Deus falava tudo no seu coração. E ela fazia o quê? Ela guardava em silêncio. Diferente de nós, né? Que às vezes fica sabendo de uma coisa, corre, conta para os vizinhos, corre, já põe nas redes sociais, manda no WhatsApp para todo mundo. Maria não. Tudo no silêncio. Tudo no escondimento. Tamanha intimidade. Deus falava tudo no seu coração. Nesses 13 anos de ministério que eu tenho, que eu atendo, sob esse carisma de João Batista, inúmeras pessoas já me perguntaram: como que faz para ter intimidade com Deus? Como que faz para escutar a Deus? Não é difícil. Parece impossível para algumas pessoas. Mas eu digo para você nesta tarde, não é nem difícil. Impossível, que dirá? Sabe por quê, meus irmãos? Vou ensinar para vocês uma receitinha. Um dia, bem no comecinho da minha caminhada, eu tinha esse mesmo questionamento. Como que é isso? Deus fala na palavra? Nossa, a gente abre a palavra, Deus fala? Nossa, quando eu escutei isso a primeira vez, eu fiquei admirada. Nossa, Deus fala na palavra? Eu fiquei muito admirada. Nossa, e quando eu descobri que ele falava no coração, então, eu fiquei exultante de alegria. Eu quero isso pra mim, né? Acho que todo mundo tem esse sonho de Deus falar no coração, como falava no coração de Maria. E eu escutei um pregador dizendo: para eu ter os sentidos aguçados para Deus, eu larguei tudo da vida secular. Música secular, televisão, novela, nem se fala, né? Novela, programas humorísticos, tudo da vida secular.
tantas coisas, não que seja pecado, não. Mas é porque atrapalha a gente ouvir a voz de Deus. Esse pregador, meu modelo, Moisés Rocha. E a partir dali que eu ouvi aquelas palavras, eu desejei também isso no meu coração. Olha, meus irmãos, eu acho que eu ainda assistia novela. Música eu não era muito fã, não. Nunca fui muito assim, gosto de ouvir música, não. Mas a novela, eu era noveleira. Eu fui largando tudo. Música secular, novela, programas humorísticos. E sabe o que eu descobri também? Um simples filme que eu assistia, se tivesse uma cena de beijo, o demônio me atormentava à noite, trazendo lembranças daquilo que eu tinha vivido. Eu posso dizer seguramente 10 anos que eu nunca mais assisti filme. Nunca mais. Para quê? Para eu treinar os meus sentidos para ouvir a voz de Deus. Quer ter intimidade com Deus? Larga as coisas seculares, larga um pouco o celular. Larga as coisas seculares. Cria para você um momento de oração. Como é que você quer ouvir a voz de Deus, quer ter intimidade, se você não cria para você um ambiente de oração? Pessoas que fazem essa pergunta para mim, deixa eu te contar, nem o terço reza. Como é que ela quer que Deus chegue assim, e fala com ela? Não tem jeito. Essa intimidade, ela tem que ser construída. E como que ela vai sendo construída? A partir de uma vida de oração. Quanto mais eu rezo, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu me torno íntimo. Quanto mais eu sou íntimo, mais a voz de Deus eu vou escutar. Outro dia um rapaz me perguntou, nossa, eu tenho tanta vontade de ouvir a voz de Deus. Mas se você for abrir o status dele, aquilo que ele joga nas redes sociais, você vai descobrir porque que ele não escuta a voz de Deus. Sabe por quê? Redes sociais é mundano. Então você percebe que ele vê porcaria o dia inteiro. Aí não tem como, meu irmão, ouvir a voz de Deus. Não tem como. E para terminar, a quinta virtude que eu quero falar aqui, rapidamente, que essa aqui é o título de estudo. Maria foi aquela que fez a vontade de Deus por meio de sua fé viva. Então Maria fez a vontade de Deus. Os santos, os teólogos vai dizer que Nossa Senhora é o ser humano, foi o ser humano que atingiu na perfeição o primeiro dos 10 mandamentos, porque ela amou a Deus sobre todas as coisas. Ela amou a Deus sobre todas as coisas, na perfeição, em toda a perfeição. Porque ela fez a vontade de Deus na íntegra. Não foi só um pouquinho, não foi meia vontade, não. Ela fez a vontade de Deus na íntegra. Por causa da sua fé, porque ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Isabel foi a primeira a proclamar ela bendita, tu és bendita, tu és bem-aventurada entre todas as mulheres. Porque por você, Maria, hão de se cumprir tudo aquilo que Deus ordenou. E João Batista, no ventre de Nossa Senhora, no ventre de Isabel, foi o primeiro a reconhecer Maria como a mãe do Salvador. Sabe por quê? Quando é que a gente entende esse reconhecimento? Vai dizer a palavra que João Batista estremeceu no ventre de Isabel. Então ali, quando Maria encontra com Isabel, sua mãe, ele dentro do ventre de sua mãe, ele estremece, ele reconhece a presença de Maria e a presença de Deus dentro do ventre de Maria. E Maria foi uma mulher provada na fé. Ela olhou no estábulo,
na manjedoura, num lugar pobre, um lugar meio que abandonado por camponeses. Ela viu o filho dela na manjedoura, mas ela enxergou ali o Filho de Deus, por causa da sua fé viva. Ela olhou para Jesus na cruz, todo dilacerado, todo sangrando, mas ali ela reconheceu o seu filho que tinha todo o poder de salvar toda a humanidade naquele momento. E por causa da sua fé viva, ela aderiu aos planos de Deus. E eu quero perguntar para você nessa tarde, já terminando essa pregação e começando já a orar com você. Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem feito a vontade de Deus?